Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 17 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Colfal, Salatiel Brandão, Rubens de Oliveira, o W. Gabriel, Fernando Pinto, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bulgarim, Luiz Júnior e Ricardo Soares, o Alex Girão, Gustavo Franzói, Pedro Vacaro, o Rodrigo Guimarães, a Raíza Cunha e o Douglas Fraporte. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes da primeira notícia, deixa só eu comentar aqui rapidinho que eu participei do episódio 191 do sempre excelente SciCast, falando sobre internet das coisas. Nesse papo, a gente comenta os benefícios e os riscos que esses objetos conectados oferecem, a gente fala também sobre as implicações de segurança e privacidade que estão surgindo com a popularização desses produtos e fica aqui o convite para vocês escutarem a conversa, que ficou bem legal. O link está aqui na descrição. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Nintendo, que divulgou um dado curioso. Eles disseram que durante o mês de março lá nos Estados Unidos, eles venderam 906 mil unidades do Nintendo Switch e 925 mil unidades do jogo Zelda Breath of the Wild para esse console. Isso é curioso porque mostra que foram vendidas quase 20 mil unidades do jogo a mais do que unidades do próprio videogame. A Nintendo falou ainda que somando essas vendas com as cópias desse jogo que foram vendidas para o console Wii U, esse número ultrapassa a marca de 1.300.000 unidades, o que fortalece ainda mais a conquista do jogo Zelda Breath of the Wild de lançamento de maior sucesso da história da Nintendo. Agora deixa eu falar sobre o Facebook, que anunciou no final da semana passada mais um passo no combate à divulgação de notícias e posts falsos lá no site. A novidade da vez é um algoritmo que consegue identificar contas falsas que são criadas para espalhar desinformação. O algoritmo vai acompanhando a atividade dessas contas e quando essa atividade acaba caindo no padrão de comportamento de contas falsas feitas para espalhar mentiras, eles suspendem essas contas e deletam os posts delas. O Facebook disse que só na França eles já conseguiram deletar mais de 30 mil contas assim, número esse que só tende a crescer agora que o algoritmo vai passar a atuar para contas de mais países do mundo. Agora, atenção você que usa o Google Chrome no seu computador. Um usuário do Reddit descobriu que dá para usar o console de desenvolvimento que vem embutido no Google Chrome para acionar um modo escuro da interface do YouTube. O passo a passo para fazer isso está no link que eu deixei aqui na descrição, mas em resumo, o que você tem que fazer é estar logado lá no YouTube e aí você abre uma barra de ferramenta de desenvolvimento do Chrome e cola uma linha de código que está aqui no link. Feito isso, é só você fechar a barra e atualizar o YouTube, que ele abre com a interface preta e adiciona lá na lista de opções do seu perfil um seletor para você ligar ou desligar esse modo escuro. Legal? Ainda sobre plataformas do Google, pintou uma atualização do aplicativo do Google Fotos para Android que traz um recurso de estabilização de vídeos, o que é uma ótima notícia para quem tem um celular que não consegue estabilizar vídeos automaticamente. Já um outro app do Google que virou notícia foi o aplicativo Family Link, que é aquele que eu comentei aqui dia desses, que deixa os pais criarem contas do Google para que os filhos pequenos possam usar. Esse app tinha sido lançado inicialmente só para Android, mas na sexta-feira apareceu uma versão dele para iOS, por enquanto disponível só na App Store americana. Curiosamente, mesmo a versão do app para iOS só consegue fazer o monitoramento e administração de contas que estão rodando em aparelhos Android. E por último, sobre o Google, na sexta-feira, a área de projetos experimentais da Alphabet apresentou um relógio inteligente próprio, sem relação com a linha de relógios com Android Wear. Esse relógio, que por sinal é bem bonito, tem como principal objetivo analisar a saúde do usuário. Ele foi feito com estudos clínicos e medicina de diagnóstico em mente e oferece um leque de leituras de dados relacionados a problemas cardiovasculares, motores e etc. A bateria dele dura coisa de uma semana, a tela dele fica ligada o tempo todo e no primeiro momento essa área do Google está só testando o conceito para ver se consegue desenvolver algo que possa ser comercializado no futuro.
E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou no sábado que já corrigiu todas as falhas de segurança do Windows que pintaram naquele pacote de dados que o pessoal do Shadow Brokers publicou na semana passada. A Microsoft disse que todas as versões do Windows para as quais ela ainda oferece suporte estão seguras, o que nas entrelinhas significa, que é bem possível que quem esteja rodando Windows Vista ou XP, por exemplo, pode estar vulnerável, já que a empresa não dá mais suporte para essas versões. Ainda sobre a Microsoft e segurança de dados, no final da semana passada a empresa divulgou o relatório de transparência, que é aquele em que as companhias detalham os números envolvendo agências de investigação e pedidos de informações dos clientes. A Microsoft disse que entre 2015 e 2016, o número de pedidos caiu de 74.300 para 61.400 e falou que, seguindo o padrão dos últimos anos, os governos que mais fizeram pedidos foram os dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. E por último, sobre a Microsoft, agora que finalmente saiu o Creators Update do Windows 10 com aquela versão melhorada do navegador Edge, a empresa resolveu fazer mais um vídeo daqueles que ela compara lado a lado o Microsoft Edge, o Google Chrome e o Firefox. Num vídeo de 40 segundos, a Microsoft mostra, com a ajuda de um cronômetro, que o Microsoft Edge consome bem menos bateria do que os concorrentes, permitindo 12 horas e meia de streaming de vídeo contra 9 horas e 17 do Chrome e 7 horas e 4 minutos do Firefox. E agora o assunto é a Apple, que, segundo o pessoal da Associated Press, fechou um acordo com a Liga de Hóquei dos Estados Unidos e do Canadá para disponibilizar lá nos bancos de reserva 3 iPads Pro para os técnicos de cada time durante as partidas. A ideia da Apple aqui é tentar fazer o iPad aparecer lá na mão dos técnicos, planejando as jogadas, instruindo os jogadores e etc., mais ou menos no mesmo esquema que a Microsoft fez com o Surface na Liga de Futebol Americano, não faz muito tempo. Ainda sobre a Apple, na sexta-feira a empresa ganhou do Departamento de Trânsito da Califórnia uma permissão para testar carros autônomos pelas ruas do estado. A permissão foi dada para 3 carros Lexus RX 450H e 6 motoristas e, claro, perguntada sobre isso, a Apple falou que não tinha nada a declarar. Seguindo com as notícias sobre a empresa, pintou a informação de que a partir de agora, quem chegar na assistência técnica com a necessidade de trocar um iPad 4 vai acabar levando para casa um iPad Air 2 no lugar. Isso vai acontecer sempre que a assistência não tiver mais nenhum iPad 4 no estoque para trocar, o que tudo indica que deve se tornar uma coisa cada vez mais comum. E falando em estoques de produtos, parece que a Apple vai começar a vender aqui no Brasil aquela espécie de reedição do iPhone 6 com 32 GB de espaço. Na sexta-feira, nosso amigo Mark Bierasti mandou uma foto da caixa desse iPhone já com o selo da Anatel, então vale ficar ligado, porque é bem capaz dele aparecer logo logo no varejo. E fechando as notícias sobre a Apple, o canal japonês NHK disse que a empresa está disposta a gastar alguns bilhões de dólares para comprar pelo menos 20% das operações de chips da Toshiba. E por último, hoje eu vou falar sobre a Uber, que anunciou resultados financeiros na sexta-feira. Uma coisa curiosa a respeito desse anúncio é que a Uber não é obrigada a divulgar resultados financeiros, já que ela não tem ações na bolsa, mas ela resolveu fazer isso mesmo assim, possivelmente para tentar espalhar um pouco de boas notícias a respeito da empresa na mídia. Isso porque ela disse que em 2016 o faturamento vindo de trajetos mais do que duplicou, tendo atingido os 20 bilhões de dólares, enquanto o lucro líquido foi de 6 bilhões e meio de dólares. Agora, levando em conta o fato da empresa ter vendido as operações dela na China para a concorrente Didi Chuxing, quando a gente reajusta esse valor e tira o que ela faturou na venda, na realidade o lucro da Uber vira um prejuízo de quase 3 bilhões de dólares. Ainda assim, eles disseram que no último trimestre do ano passado, o número de trajetos aumentou 28% em relação ao trimestre anterior, o que indica que mesmo em meio a todas essas polêmicas que vêm surgindo em relação à empresa, a maior parte dos clientes não parece estar muito preocupada e segue usando o serviço numa boa. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou!
que anunciou no final da semana passada mais um passo no combate à divulgação de notes e notícias falsas. Contas falsas feitas para espalhar notícias mentirosas, eles suspendem com a Liga de Hóquei dos Estados Unidos e do Canadá para disponibilizar lá nos bancos de reserva. Comi muito ovo de Páscoa, tô meio doido.